aconteceu? Pelas ruas de Nova York, Janja e Barba passeavam quando juntou ali um aglomerado de pessoas e começou a homenagear o dito casal mais amado do Brasil. Janja então ouviu palavras como o Barba é um vagar, entre outras situações. Ele tentou dar entrevista para a Globo relatando, né, a homenagem que recebeu anteriormente, só que ainda dizendo, justificando pelo motivo da gente ter ido com mais de 100 pessoas para Nova York. E a repórter debochou do Barba ao vivo, com o anúncio de mais sanções, só que vindo agora do Parlamento Europeu. Pessoal, vamos dar início ao conteúdo principal sem mais delongas. Olha a Globo admitindo sobre a nossa eterna primeira-dama Michele. Então tá aqui, ó. Me levantarei como uma leoa para defender os nossos valores conservadores, a verdade e a justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que ele me pedir. Aspas aqui da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro nessa entrevista ao jornal britânico Telegraph. Eu tenho uma apuração de bastidor, a gente vem falando muito da composição da chapa. É claro que esse recado aqui, eles podem dizer que é para o Senado, não é Senado isso aqui. Ninguém anuncia que vai ser desse jeito, que vai ser candidato ao Senado. Isso aqui é chapa presidencial. E é uma apuração que a gente vem contando aqui há muito tempo, que é, família Bolsonaro não abre mão de fazer uma indicação para a chapa presidencial, mesmo se não for nessa composição a cabeça de chapa, liderando, né? Então seria para a vaga de vice. Tá nervosa, Sadi? Bolsonaro quer influenciar essa composição, mesmo que eles consigam, Centrão, fazer a indicação de Tarcísio de Freitas. Centrão está pressionando há muito tempo para que Bolsonaro antecipe essa indicação, já aponte o nome, para que eles consigam fazer a construção, trabalhar a construção dessa candidatura, e o nome que eles preferem é o nome do governador Tarcísio de Freitas. A família Bolsonaro queria um Bolsonaro na cabeça de chapa. Como está vendo que não vai ter chance, quer indicar a vice. E aí, da família Bolsonaro, você tem Jair Bolsonaro que está inelegível, Eduardo Bolsonaro que está lá fora, e se voltar, já está enfrentando problemas com a justiça, e vai ter todo esse processo lá no Supremo que deve levar o Eduardo Bolsonaro a ficar inelegível também. E aí você tem Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro nas pesquisas do PL pontua melhor. Essa informação é do próprio PL. E aí, você apoiaria a Michele? Se sim, digita 22. Olha, acompanha a legenda. In line with that sanctions bill, saying, listen, if you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. This will take some time to sink in, and I think you guys making this clear in the media, the senators maybe also discussing this with their counterparts in Brazil, India, China. Já foi avisado, tá? Novas sanções vindo aí pro Barbudo, tá? E olha o que disse o Lacombe. Mais uma vez, a narrativa de Alexandre de Moraes cai por terra. A defesa de Bolsonaro apresentou um pedido bombástico, a revogação imediata da prisão domiciliar. O advogado Paulo Cunha Bueno mostrou que a Procuradoria-Geral da República não acusou o ex-presidente de coação, provando que as medidas impostas são injustificadas. E foi além. Declarou que não há necessidade de cautelares porque não existe ação penal contra Bolsonaro, deixando evidente que Moraes o mantém preso sem base legal. Isso escancara a perseguição política disfarçada de justiça. É a prova de que Bolsonaro não está sendo punido por atos, mas perseguido por ser quem é. Esse é mais um capítulo da tentativa de calar a maior liderança da direita no Brasil. Se você também quer ver o Brasil livre dessa perseguição e comenta volta capitão ou solta o capitão. Olha isso aqui, ó. A probabilidade de soltarem o Bolsonaro é remota. Devolver passaporte? Esquece, não vai acontecer. O Alexandre de Moraes, a gente sabe que está longe de ser juiz e muito menos imparcial. O que a gente vai ver agora é uma decisão se ele vai usar minimamente a lei, pelo menos dessa vez, ou se vai continuar militando politicamente. Agora, dependendo de quem fosse, já estava solto, saía pela porta à frente, exatamente no momento da decisão da PGR. Mas nós estamos num país completamente dominado, a ditadura judicial se implantou aqui, e essa realidade a gente tem que entender. Não dá mais para se basear na lei. Eu não sei mais o que dizer na hora de analisar a lei, porque se arrebenta a lei com tanta facilidade, principalmente o STF. Basta ser o outro lado, né? Se for o outro lado, pode fazer basicamente tudo, né? Olha essa piada aqui, depois disso aqui ele foi desmascarado, cara. Olha isso aqui, vamos lá. A companheira Janja é a primeira, eu não sei quantas vezes as mulheres viajaram com o marido para ser só o papel de primeira-dama. A Janja veio para cá para fazer uma agenda, acho que mais intensa que a minha. Ela veio antes de mim. Ela participou de uma reunião Despertar das Mulheres, foi o almoço com a vice-secretária-geral das Nações Unidas. Depois ela teve uma reunião das enviadas especiais com os grupos de mulheres afrodescendentes e direitos humanos sobre a... Mas ela foi eleita quando?
COP30, depois ela teve um jantar para os enviados especiais da COP30, depois teve um encontro de alto nível sobre alimentação escolar regenerativa para pessoas e planeta, depois teve uma reunião com a diretora executiva para a África e parcerias globais do Instituto de Recursos Mundiais, depois teve um café da manhã ministerial de alto nível para campeãs de nutrição, depois teve um evento Perspectiva do Brasil a caminho da COP30 e graças a Deus está livre para me acompanhar de volta ao Brasil. Nossa, muita coisa que ela fez, hein? Muito difícil aí, muita coisa, né? Agora olha isso aqui, o cara que cortou o cabelo do Barba, ó. Eu conheço o Lula muito bem, há 40 anos atrás eu cortava o cabelo dele. É um bandido, é um safado e a gente não suporta mais. Eu tô aqui porque eu acho que o povo não aguenta mais. Você cortava o cabelo do Lula? Em 82, quando ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores em São Bernardo. E você tem uma ideia de que ele não é uma boa pessoa? Sempre, desde quando eu conheço. Desde 82. Tem alguma atitude que ele tomou que você viu assim que ele não era um bom caráter? Porque eu sou caçula da minha casa. Meus irmãos trabalharam na Volks, trabalhou na Brastemp. E ele saiu de uma empresa, cortou o dedo para dizer que realmente era uma pessoa boa e não era. E assim ele começou a fazer a greve em São Bernardo e aí começou essa bagunça toda. Tanto que ele vem aí praticamente quase 30 anos aí sendo praticamente um comunista, né, que eu posso dizer assim. E a gente não aguenta mais isso. Então a gente quer o melhor para as crianças, quer o melhor para o povo, quer o melhor para o futuro dos meus filhos. E é assim que a gente imagina realmente uma posição positiva. Aqui a gente escuta a opinião real das pessoas. Sensacional, né, pessoal? Sensacional ali a posição daquele rapaz ali em desfavor do barbudo, rapaz. Agora olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Em 89 eu descobri que era possível, sim. Porque eu disputei com todos os medalhões da política brasileira, todos os figurões, e eu, um simples metalúrgico, fui o segundo colocado. E fui para o segundo turno e tive 47% dos votos. A partir dessa votação, eu convoquei uma reunião chamada Fórum de São Paulo. Convoquei toda a esquerda latino-americana para dizer para eles que era possível, sim, através do uso da organização dos trabalhadores, a gente chegar à presidência da República. E foi assim que nós criamos o Fórum de São Paulo. Só para vocês terem ideia, da República Dominicana tinha 15 organizações de esquerda. A Argentina tinha umas 20 organizações de esquerda e ninguém falava com ninguém. Todo mundo era inimigo de todo mundo. E muitos anos eles falavam que isso aí não era verdade, que não procedia, e bababá, e bibibi. Enquanto isso, olha quantas pessoas o barbudo levou a Nova York. Isso porque o Laranjão tirou o visto de muita gente, senão, ó... A comitiva de servidores públicos que está em Nova York acompanhando o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU e nos eventos paralelos soma pelo menos 100 pessoas. Já consumiu mais de 3,3 milhões de reais em hospedagem e transporte em Nova York. Esse valor inclui reservas de hotéis e aluguéis de veículos para o deslocamento das autoridades brasileiras. Entre os gastos já registrados estão R$ 826 mil em diárias no hotel Omni Berkshire Place e quase 956 mil no Hyatt Grand Central. Olha Além dos só, ministros cara. e dirigentes que participam diretamente da Assembleia da ONU, viajam também servidores públicos e empregados de empresas estatais que têm compromissos paralelos, como a Semana do Clima. Mas nem tudo é só trabalho. Integrantes do governo registraram nas redes sociais os passeios turísticos e as atividades pessoais no período da viagem, como corridas no Central Park. O secretário do Meio Ambiente, André Lima, por exemplo, compartilhou uma marca de 10 quilômetros percorridos no parque. O Ministério alegou que... Coisa boa, né, cara? Coisa boa, né? Coisa boa, né? Aí, olha só o que eles alegaram. de 10 quilômetros percorridos no parque. O Ministério alegou que a prática ocorreu fora do expediente dele e não gerou custos adicionais. Os dados da comitiva foram levantados pela reportagem a partir de portarias que são publicadas no Diário Oficial da União. Mas o número final de viajantes é maior do que esse, porque alguns Maior que isso. nomes ainda não foram divulgados, incluindo do chamado Escalão Avançado, o SCAV, que é responsável por preparar a visita presidencial. Pessoal, tem um recado agora a todos vocês, tá? Quem aí é da época que me acompanha, que de quando eu fazia live, lá em 2022, quem lembra disso daí? Dessa época? Bom, pra você que não sabe, tá? Eu comecei fazendo os vídeos e depois eu passei fazendo live. As lives eram diárias, tá? Eu fazia manhã e noite, né? Quando dava. Tô querendo voltar com esse formato de fazer lives também, somando os fatos dos vídeos, é claro. Só que eu vou fazer os vídeos, tá? Somente, aliás, as lives, somente para os membros do canal, tá? Pra quem não sabe, 2022 ali, né? O canal foi desmonetizado, naquela época lá. E aí, eu vou fazer para os membros, que fica algo mais seleto ali,
pro nosso pessoal, se é que você me entende. Então, eu vou lhe convidar, tá, a você tornar-se membro no canal. A partir da semana que vem eu vou estar dando início a isso. Como você faz isso? Tá aqui, ó. Você está aqui no meu canal, certo? Aí vai ter esse botão aqui, ó. Seja membro, tá? Seja membro. Você vai clicar, tá? Tem um valor simbólico ali que você possa me ajudar, tá? De R$ 7,99 por mês, meu amigo. Não é nem uma coxinha com uma coquinha zero, tá? Na esquina ali. R$ 7,99 por mês. Então eu lhe convido a se tornar membro. Você clica aqui, pede ajuda pro seu neto, para alguém, para poder lhe ajudar nessa situação. Você vai se tornar membro e aí o vídeo vai aparecer para você, ou vídeo ou a live. E ainda vou ter um grupo VIP do pessoal que é membro, para que nós possamos trocar ideias ali, bater papo, né? Você vai ter acesso ali a mim ali e fazer perguntas e tudo mais, igual o nosso amigo Maurício, tá? Que é lá de Israel, nosso amigo, né? Descendente de lá, né? A nossa Terra Santa. E acabou, por acaso, me encontrando lá no Norte Shopping, tá? Aí a gente bateu um papo e tal. Maurício, eu acabei perdendo o seu número, não. Acho que anotei aqui corretamente, faltou alguma coisa, chamei a pessoa falou que não era você. Enfim, comenta aqui abaixo aqui pra gente bater esse papo, tá, pessoal? Então, se você quiser, tá, eu vou voltar com esse formato aí também. Live pelo menos 2 a 3 lives por semana aí pra gente bater papo, né? Pelo menos ali umas 2 horas de live, como era antes, né? Antigamente eu fazia 2, 3 horas de live, e aí no final da live, os últimos 30 minutos, a gente fica batendo aquele papo ali, como eu fazia, né? A gente trocando ideias e tudo mais, né? Vai ser muito bacana, tá? Vamos voltar aqui para o conteúdo. Agora eu faço questão de falar sobre essa desconfiança, porque ontem o senador Eduardo Girão fez uma cobrança... Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui o link para você se tornar membro, caso você não ache. Você clica ali e já vai ser redirecionado. Muito correta a presidência do Senado da República de que tomasse providência em relação ao senhor Paulo Boldens, que foi chefe de gabinete do senador Davi Alcolumbre, que acabou de ser revelado na imprensa, recebeu 3 milhões de reais da Arpar, uma das entidades investigadas, que por sua vez recebeu 49 milhões de reais das empresas, entre aspas, gosto sempre de dizer isso do Careca. E hoje esse senhor Paulo Boldens, que já esteve envolvido e assumiu o caso de rachadinha no passado, ele está ganhando no Senado um cargo aí, tá num cargo de 31 mil reais por mês. Então, senhor presidente, eu quero aqui fazer cor ao pedido do deputado Carlos Jordi, que fez o pedido de quebra de sigilo, para que a gente possa votar isso na próxima oportunidade. E também estranhar, assim já concluindo, que no dia de ontem, a liderança do governo no Senado se pronunciou favoravelmente à manutenção, não tem outra interpretação possível, do Paulo Boldens no cargo que está, porque estaria sendo feita uma injustiça contra ele se fosse retirado desse cargo do Conselho Político do Senado, indicado por Davi Alcolumbre, recebendo 31 mil reais por mês. Repito, uma pessoa que recebeu 3 milhões de reais de uma entidade fantasma que recebeu, por sua vez, 49 milhões da empresa do Careca. Portanto, senhor presidente, toda a confiança em Vossa Excelência. Obrigado. Mas a questão da prisão não está bem explicada. Eu estou achando que tem ordem que está vindo de cima, inclusive para essa CPI não estar sendo transmitida pela TV Senado. Com todo respeito às outras atividades. E por que não está transmitindo pela TV Senado? Ih, rapaz, deu um bug aqui na minha câmera, né? Por que não tá sendo transmitida, hein? Mas essa aqui é a mais importante e tá só no YouTube, não está sendo transmitida na TV Senado para toda a população brasileira acompanhar da sua casa pela televisão. Obrigado, deputado Marcel Van. Primeiramente, obrigado pela confiança e quero dizer a Vossa Excelência que essa presidência vai seguir estritamente os preceitos legais. Interessante isso daqui, né? Ah, não colocou ali, né? Não colocou ali essa situação. Ah, por que será que fez isso? Mas o Marcel Van Hatten, ele vem trazendo muitas coisas aqui pra gente. Marcel, continua, meu querido. Mas não é só aqui, é lá no Maranhão também. Tem uma compra de um jet ski que, segundo o prefeito da cidade, Presidente Dutra, o prefeito que foi telefonado, teve uma ligação feita pelo jornalista do Estadão. O prefeito disse que os 100 mil reais que o Careca passou a Silvio Emílio Silva, seu secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, em julho de 2024, foi para comprar o quê? Um jet ski, senhor presidente. Tá aqui, ó, de novo, tá aí o Silvio, o Weverton, demonstrando que a conexão política é óbvia. E aí, senhor presidente, fala que não tem relação com política, mas ó, Paulo Boldens, que foi ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que hoje ganha 31 mil reais num cargo remunerado aqui no Senado da República, recebeu 3 milhões de reais de outra empresa do grupo do Careca, Arpar Participação em Empreendimentos, que entre 2023 e 2024, essa mesma Arpar recebeu 49 milhões de reais dos grupos do Careca. Me perdoa. Os grupos do Careca mandaram... Isso, cara. 49 milhões para Arpar, que mandou 3 milhões para o ex-chefe de gabinete do Davi Alcolumbre. Mas ele não tem relação com o político. E é isso que a gente precisa achar. Até para chegar aí a cereja do bolo no capo de tutti-cap, que tá aqui, ó. Lula. Eu queria tanto perguntar, não vou poder.
Se ele conhece, claro que conhece a senhora Roberta Luxinger, com quem ele teve uma lobista, amiga do Lula, concorreu a deputada federal pela esquerda. Eles estiveram 4 vezes no Ministério da Saúde, das quais 3 só foram descobertas por lei de acesso à informação, vendendo serviços de empresas médicas, de fachada, eu imagino, talvez não, junto com o World Cannabis dele, mas ele não quis admitir essas coisas e por isso ele ficou com medo das perguntas do relator. E por fim, senhor presidente, eu acho que ele tem que ter sim uma cariação com o Elicoin, mas melhor ainda vai ser com o Rubens e com o Milton, que estiveram aqui semana passada. Porque eu quero essa cariação, senhor presidente, porque agora ele tá botando a culpa no contador. Ah, quem sabe se foi um problema de contador. Você é muito inteligente. O seu Milton veio aqui, seu careca, e disse pra todos nós que no momento que viu que não tinha transparência nos negócios, no momento que ele percebeu que o senhor estava pedindo coisa que não deveria, houve uma desavença e o senhor o trocou. Eu queria tanto saber que desavença foi essa. Pra concluir, senhor presidente, Pois não, a gente viu desde o início aqui, só pra... Uma pessoa muito fria, inteligente sim, mas eu queria dizer até por conta do roubo hediondo que foi cometido. Só uma pessoa fria desse jeito, só uma pessoa fria que se manifesta dessa maneira, até se cala diante de perguntas agora, que achou que estava abafando até momentos atrás, pode cometer esse crime hediondo contra aposentados, roubando de velhinhos e deficientes físicos. Rapaz, vou te falar. Tô querendo chegar no filho do barbudo, o Lulinha, rapaz. Autor do projeto de lei das ONGs que quer vedar o financiamento externo a ONGs que estão em territórios brasileiros. E quero dar para vocês em primeira mão que nas próximas 2 semanas nós iremos votar esse meu projeto de lei na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O relator é o deputado André Fernandes, do Ceará. Designei ele como relator. Ele deve apresentar o seu relatório nas próximas semanas. E nós vamos avançar com essa pauta. Eu quero citar um exemplo para vocês. Uma das principais agências de publicidade, agências de marketing que estão aqui no Brasil e que puxaram as manifestações da esquerda no último domingo, tem ligações, inclusive financeiras, com fundações internacionais que, por sua vez, repassam milhões de dólares a ONGs brasileiras, sob pretexto de estarem fazendo ajuda humanitária, sob pretexto de estarem fazendo militância política, cursos, enfim, mas são fundações internacionais que têm os seus próprios interesses e, normalmente, esses interesses das fundações internacionais não são os nossos interesses dos brasileiros. Então eu quero votar, e nós vamos votar na CREDEM nas próximas semanas, esse relatório do meu projeto de lei para proibir que ONGs que estejam atuando no Brasil recebam dinheiro de fora. Com uma única exceção, que são as ONGs efetivamente filantrópicas, aquelas que fazem ajuda humanitária, que têm hospitais, que têm creche, essas nós estamos excetuando. Todas as outras, que fazem militância política disfarçada, vão ser proibidas de receber dinheiro de fora. Principalmente as que atuam na Amazônia. Top, aí sim, hein? Aí sim, hein? Fechar o dinheiro desse pessoal aí. Eu quero ver continuar dessa forma aí. Pouco mexer no bolso. Depois que mexer no bolso, meu amigo. Já sabe já. A apuração da Ju Braga aqui, tá lá no blog, sobre Conselho de Ética Eduardo Bolsonaro. Ontem a gente ouviu aqui o presidente do Conselho de Ética, porque o Conselho instaurou o processo que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro. E a apuração da nossa Juliana Braga é de que o deputado Marcelo Freitas, do União Brasil, de Minas Gerais, que é um deputado alinhado ao bolsonarismo, deve relatar o processo contra Eduardo Bolsonaro. Ela está contando aqui que o deputado afirmou em publicações recentes que ele é a favor da anistia ampla e também do impeachment do ministro Moraes. Está lá no meu blog, mais informações no G1. A apuração da Ju Braga aqui... Cara, estão querendo caçar o Eduardo, né? Estão querendo caçar o Eduardo, né? Complicado essa situação aí, né? Complicado. Bom, pessoal, primeiro, boa tarde. Obrigado a todos presentes. Dizer que nós pedimos essa coletiva junto com o líder da oposição, o líder Carol Detoni, em casa para nos pronunciarmos sobre a questão do nosso deputado Eduardo Bolsonaro. Antes de mais nada, quero dizer que eu não tomo como líder nenhuma decisão sem antes conversar com o presidente Hugo Moura. Quando estudamos o regimento da casa, as resoluções da mesa e encontramos a brecha na resolução de 2015, a primeira coisa que eu fiz foi comunicar ao presidente Hugo Mota da nossa descoberta e do que nós faríamos. Então, em todo momento, o presidente Hugo Mota sabia. Quando nós comunicamos a vocês da imprensa, ele já tinha ciência. Olha aí. Ontem, depois da Magnitsky na esposa, no escritório do ministro Alexandre de Moraes, eu recebi uma ligação do presidente Hugo Mota falando que ele não poderia mais cumprir comigo o compromisso, que o tom ficou muito acima da média. Ou seja, ele não me afirmou, mas eu fico entendido que por retaliação ao que aconteceu com a família do ministro Alexandre de Moraes, que, diga-se de passagem, retaliou a família do deputado Eduardo Bolsonaro, trancando as contas da esposa do Eduardo Bolsonaro. É importante a imprensa saber disso, porque parece que é só o Eduardo Bolsonaro que pediu sanção para a família do ministro Alexandre de Moraes. Nesta vida, o que a gente semeia, a gente colhe. O ministro Alexandre de Moraes bloqueou a conta, inclusive, da filha menor de um preso político, Oswaldo Eustáquio. Ele vem várias vezes usurpando direitos humanos das pessoas e dos réus do 8 de janeiro. Agora,
pressionar o presidente da Câmara, se é que isso aconteceu, não estou afirmando, porque o presidente Hugo Mota não me falou que foi ele que ligou. Mas... Exatamente. Mas Sóstenes, a gente sabe como é que funciona. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Até uma próxima. Fui!